sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo esse promovido, organizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início que esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras à noite, e aquelas pessoas que queiram participar ao vivo, entrem lá no nosso site www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o caminho, como vocês podem fazer a inscrição e receber assim o link no dia do estudo. E também esses estudos são gravados no nosso site ou direto no canal do YouTube. Vocês poderão acessar uma playlist, onde vocês encontrarão os estudos anteriores, bem como também estudos da Revista Espírita, estudos do magnetismo e outros estudos que a casa promove. Estou dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no estudo 44, já fazendo assim a última parte da conclusão desta obra, né? Onde Kardec conclui essa obra, e já avisando para as pessoas que gostam e aquelas que começaram a fazer o estudo no meio aí, nos últimos estudos, que a partir do dia 15 de março estaremos reiniciando um novo estudo ao vivo, voltando desde da primeira parte, né, do Livro dos Espíritos. Então todos estão convidados, aqueles que queiram iniciar ou reiniciar o estudo novamente. A partir do dia 15 de março agora, vocês poderão também acompanhar ao vivo. Então, dando continuidade, como eu disse, essa é a conclusão. Nós estamos no item 8º da conclusão. Hoje nós estamos encerrando essa parte da conclusão do Livro dos Espíritos, né? Então, no item 8º, Kardec continua clamando, né? Perguntam algumas pessoas: ensinam os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Esse raciocínio se assemelha notavelmente ao do califa Omar, com relação à biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil, logo deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva, logo também deve ser queimada. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Perguntamos então, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade à moral espírita: por que então pouco praticada é a do Cristo? E por que exatamente os que com sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sobre a forma alegórica. E, justamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas
da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo enviado para fazer sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouviram, para tudo sair e o Evangelho, o orgulho e a cobiça. Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e travar-lhes normas? Quem nos diz que, como afirmam os Espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é um único homem, um profeta, quem nos vem advertir. A luz surge por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitávamos. Assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de hoje, de mundos de cuja existência também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo que fizemos, em tudo o que fazemos, né? Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Nada então valerá ou nos terem feito conhecer o mundo todo, ou nos haver iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo? É exato que essas descobertas, se lhes pode dar esse nome, contrariam algum tanto certas ideias aceitas. Mas não é real que todas as grandes descobertas científicas hão igualmente modificado e subvertido até as mais correntes ideias? É o nosso amor próprio. E, né, repetindo aqui, e o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará o direito de cidade entre os conhecimentos humanos. As comunicações com seres de além-túmulo deram, em resultado, fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que estão nos reservados, e de acordo com nossos méritos, e desse modo encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse este o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém,
faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa é, e cresce todos os dias o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizando as más tendências e desviando do mal. É que, para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança, por ser haver tornado uma verdade que se compreende e se explica quando se vem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Nono, os adversários do Espiritismo não se esqueceram de amar-se contra eles de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Mas 3/4 desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fora impossível enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda, porque os fatos a desmentem. Ímpia, porque importa a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que nós não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se faz quando a maioria dos pontos e as divergências têm de cada vez mais desaparecer. Tendo-lhes perguntado, enquanto se não faz a unidade, sobre que pode o homem parcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Eles responderam: nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgais, pois, os espíritos pela natureza de seus ensinos. Não duvideis que entre eles há os que ainda não despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria, que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. E longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve, de mistura com o mal.
Nesse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Continua os espíritos falando, né? Aliás, que importam algumas dissidências, mas de forma que, de fundo, notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e vos hão de unir num pensamento comum: o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que supunham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estejam de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações. Os que as atribuem às causas puramente físicas, o que é contrário a esse axioma. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ou ainda há um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmente. Os outros pontos são secundários, em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer acerca das partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais uma das outras. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quiseram ou praticassem o mal. Ora, não há espírita sincero e comprometido das grandes máximas morais ensinada pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Se errônea for alguma destas, cedo ou tarde a luz para ela brilhará. Se a busca de boa fé, se a buscar de boa fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe, que as deve unir todos num só pensamento, uma só meta para todos. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a essa meta. Nenhum, nenhuma deve impor por meio do constrangimento material ou moral e em caminho falso, ou, né, e em caminho falso estaria unicamente aquele que lançasse anátema sobre a outra, porque então procederia, evidentemente, sob a influência de maus espíritos. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo, ou contrário à caridade, pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Interessante esse conselho aqui, né? Eu gosto muito desse conselho. Por bem
Largo tempo os homens se têm estraçalhados, anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, oferecendo com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque eles mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram ao Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos. Esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este indicou para chegarem até ele, né, Jesus. Santo Agostinho. Olha aí que bacana, né, gente? Então, gente, aqui se encerra a parte da conclusão, né, do Livro dos Espíritos, com essa mensagem do Santo Agostinho, mas eu fiz questão de colocar essa nota explicativa, que está lá no Livro dos Espíritos, que nós pegamos o PDF lá no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? E tem uma nota explicativa que demonstra claramente como que a dificuldade até que teve na época que foi introduzido o Livro dos Espíritos aqui no Brasil, que teve que dar uma explicação, né, para aquela época, para os governos que estavam lá, não lembro qual tipo de regime, mas tiveram porque eles achavam que era uma doutrina controversa, que tinha alguns conceitos que não eram condizentes com os regimes políticos da época. Então, a FEB, naquela época, fez uma nota explicativa, né? Então, ó, começa assim, nota explicativa. Essa nota explicativa, publicada em face de acordo, olha, com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade, solidariedades cristãs contidos na doutrina espírita. E aí coloca um trecho, ele colocou a parte ali da nota explicativa e coloca um trecho de Kardec, né? Então, esse trecho que ele pegou aqui. Hoje, creem em sua fé inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força, que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em práticas as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com bem, exemplo do divino do modelo. Esse texto aqui foi tirado lá da Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1868, né? Só para situar. Ele continua aqui. E aí ele faz mais um texto, né? Uma nota explicativa, né? Agora é o editor. Né? A investigação rigorosamente racional, científica de fatos que revelaram a comunicação dos homens com os espíritos, realizadas por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científicos, filosófico e religioso.
A partir de 1854, até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi construído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868. Além da obra que é o Espiritismo, 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após a morte, foi ditado o livro Obras Póstumas. Aí, gente, continua aqui. E eles continuam na nota explicativa. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite nos extrair conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências e em inúmeras encarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma de o espiritismo acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as encarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais, ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se da forma consciente e voluntária. Em diversos pontos, continua da FEB, né? Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens. Então, existem algumas regiões do planeta, existentes, né? Vou repetir de novo. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para seus membros, decorrente do progresso geral, a qual estão sujeitas todas as etnias, independente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiogonomonia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro do Espírito, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões das diversidades e desigualdades humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos,
psicológicos, morais, sociais, etc. Revista Espírita de 1802, página 41. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão da lei divina permite a Allan Kardec afirmar que, para o Kardec, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O livro dos Espíritos, no item 207, página 176. Né? E ele continua aqui. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareça naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861. Aqui eu vou só ressaltando aqui vai citar bastante a Revista Espírita. A Revista Espírita era o laboratório que o Kardec debatia isso, né? Evocando os espíritos, trazendo textos antigos. Então, ali é que ele mesmo coloca, que era o laboratório, né? Onde que ele trazia ali todas essas experiências e todas essas questões ali que ainda não tinha sendo totalmente debatida dentro da obra, né? Porque começou junto com o Livro dos Espíritos, né? Logo depois do Livro dos Espíritos, e continuou, né? Até 1809. Então, eu sempre convido, porque nós também temos um estudo da Revista Espírita aos sábados, né? Ele é um estudo contínuo, então acho que no 1862, 63, eu não sei, mas é um estudo bem interessante também para conhecer a filosofia espírita. E continua. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluirão por uma superioridade e uma inferioridade natural, pois sob esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Desse ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmo, porquanto não considerando senão a vida material, certas classes parece pertencer realmente, e realmente pertence à raça diferente. Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente, a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporal, variando com a roupa, de forma e de cor. Se, além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origens idênticas, que o seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo. Que a vida corporal não passa do incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral. Que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chegar-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós, que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada
com a razão, com a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para vossos semelhantes. Isso aqui também está lá na Revista Espírita de 1867, que eu comentei anteriormente ali, né, da importância da Revista Espírita. E continua, sempre colocando na Revista Espírita, né? Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar-se a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhum há que prime sem lógica o fato material da reencarnação. Depois da reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei, ou da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. Isso está lá na Gênesis, capítulo 1, item 36, 42 e 43, e vi também na Revista Espírita de 1867, página 373. Essa numeração que a gente fala aqui é sempre importante, que nós estamos pegando direto da FEB, tá, gente? Que às vezes alguma pessoa pega um outro livro de outra editora, aí vai ter problema que vai ser diferente as páginas, mas pelo capítulo aí vocês conseguem localizar. Então agora continua na FEB. Na época de Allan Kardec, sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. E baseado nesse informe científico da época, que o conservador repete, com outras palavras, o que os pescadores europeus escreviam quando de volta das viagens que fazia a África Negra. Todavia é peremptório abordar a questão do preconceito racial. Kardec. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que eles ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento da caridade, de fraternidade, deveres sociais, também na Revista Espírita, de 1863, né? O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Continua, agora da febre de novo. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter a avaliação geral às comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir correspondência desses ensinos com a teoria e sistema de pensamento vigente na época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos a teoria como simples hipótese, sem outra autoridade. Afora a de uma opinião pessoal, controversa, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. E pusemos-lo a título de ensaio, tendo em vista provocar exame da questão, decidido, porém, abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou
a que concerne a origem da raça adâmica. Está lá na Gênesis, no capítulo 11, né? Item 43. Interessante, né? E, por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indicações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importante haja vista o seu caráter provisório, decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. Vamos lá. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem que sabem ou que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formuladas pelos espíritos. É útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no ensinamento da maioria o julgamento que você pode fazer no valor de certas comunicações. Revista Espírita, 1862. Feita essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condições econômicas, social ou moral. Tá aí, amigos. Mais um estudo, a conclusão, né, do estudo do Livro dos Espíritos. Está aberto, se alguém, hoje aí está a Marina e a Juliana, quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, que era isso que nós concluímos o estudo do Livro dos Espíritos. Sempre informando que no dia 15 de março, agora, de 2024, nós reiniciaremos novamente o estudo a partir da parte da introdução do Livro dos Espíritos. Fizemos uma conclusão hoje e vamos iniciar novamente, né? Até que nós consigamos, né, absorver o máximo dessa filosofia tão rica. Né? E hoje aqui também ficou bem claro aqui a importância dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. E a nossa casa promove esse estudo todos os sábados, como eu já disse ali no meio, né? Às 14h30, né? Então, aquelas pessoas que quiserem participar, basta se manifestar lá. Na próxima para a casa tem um link permanente, a pessoa entra lá e pode participar do estudo. Tudo bem? Podemos encerrar? Juliana, você faz a prece para nós no encerramento? Boa noite, Zé Pereira. Boa noite, Marina. Bom, primeiramente, elevar nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade, ao nosso Senhor Jesus, a todos os mentores da casa, ao seu Pereira, aos seus mentores, a espiritualidade amiga que está sempre presente para nos ajudar, auxiliar, nos trazer esclarecimentos. O Senhor Jesus esteja sempre presente
junto de todos nós, dando forças de proteção para continuarmos com os estudos, para que consigamos sempre estarmos firmes e fortes no propósito de adquirir novos conhecimentos, esclarecimentos. Que Deus nos abençoe, abençoe o seu Pereira por estar sempre aqui, nos ajudando, nos dando auxílio e trazendo esclarecimento. E que possamos iniciar novamente um novo curso para esclarecer as nossas possíveis dúvidas que ainda estão presentes no momento. E que assim seja, que todos tenham uma boa noite de muita paz e muito amor. Que assim seja. Então, todos estão convidados, né? Até a próxima, dia 15. Tchau, seu Pereira. Tchau, até mais.